meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de matemática. Hoje nós apresentaremos para vocês exercícios comentados envolvendo equação logarítmica, tá? Passemos agora para a primeira questão. A primeira questão consiste em resolver algumas equações. No caso aqui da letra A, eu tenho essa igualdade de logaritmos representada por log de 3x mais 2 na base 4, sendo igual a log de 2x mais 5 também na base 4. Perceba que aqui a nossa análise já começa pela base. Essa base aqui, o número 4, maior do que zero, me permite direto igualar os logaritmandos. E é isso que nós estamos fazendo aqui, ó. Peguei o logaritmando da primeira parte da igualdade, no primeiro membro, 3x mais 2, e igualei ao logaritmando da segunda parte da igualdade, ou seja, o 2x mais 5. E agora? Agora nós temos uma equação do primeiro grau. Precisamos descobrir a raiz dela. Como é que fazemos isso? Isolamos a variável, tá? Para poder descobrir qual é esse valor. Então, esse 2x que estava aqui no segundo membro veio para o primeiro membro e o 2 que estava no primeiro membro foi lá para o segundo membro. Lembra sempre que mudou de membro, mudou de sinal, tá? Então, por isso ficou menos 2x e aqui o menos 2 lá no outro membro. 3x menos 2x dá o próprio x e 5 menos 2, 3. E aí que eu não posso simplesmente escrever o conjunto de solução, não, eu tenho que testar. Para eu testar, eu escolho qualquer uma, tá? Fica a seu critério. No nosso caso aqui, eu estou substituindo no primeiro membro, ok? Então, olha como ficou. Eu estou fazendo x igual a 3 justamente no primeiro membro, então vai ficar 3 vezes 3 mais 2, ou seja, 9 mais 2 deu 11. Lembra da condição de existência do estudo dos logaritmos? Esse logaritmando tem que ser o quê? Maior do que zero. Aqui, no nosso caso, nós encontramos 11, e 11, por sua vez, é maior do que zero. Perfeito. Agora sim, já confirmei. Já podemos, então, escrever o nosso conjunto de solução. E ele consiste justamente nesse número 3. Perceba que aqui, geralmente, quando nós escrevemos o conjunto de solução, nós colocamos assim, x pertence aos reais tal que. Por que aqui não foi colocado? Porque aqui nós encontramos valor único e aqui nós estamos trabalhando com equação, igualdade. Então, eu estou encontrando um valor, tá? Esse começo de escrita para o conjunto de solução é mais ajustado quando você tem um intervalo muito grande de valores. Não é o nosso caso aqui, por isso já colocamos direto solução igual a 3. Belezinha? Vamos passar para uma próxima para ver se você está conseguindo entender, captando toda a ideia do estudo? Olha só aqui a nossa letra B. Perceba que agora o logaritmo está um pouquinho maior, né? Mas nada muito complicado, não se preocupe que a gente vai sim conseguir resolver tudo certinho. Na letra B nós temos o logaritmo de 5x ao quadrado menos 14x mais 1, tudo isso na base 2, sendo igual a logaritmo de 4x ao quadrado menos 4x menos 20, também na base 2. Perceba mais uma vez que na hora que nós constatamos que a base do logaritmo é a mesma, nós já podemos diretamente igualar os logaritmandos. Então, perceba que a nossa escrita já vai ser sem precisar escrever mais o logaritmo. Eu já estou trabalhando direto com os logaritmandos. Então, ficou 5x ao quadrado menos 14x mais 1, sendo igual a 4x ao quadrado menos 4x menos 20. E agora? Agora, nós temos aqui que passar todo mundo para o primeiro membro. Tradicionalmente fazemos isso, mas nada impede de você optar em trabalhar no segundo membro. A diferença vai ser o sinal, mas ainda assim você vai conseguir resolver, tá? Então, vamos trazer todo mundo para o primeiro membro. E ficou 5x ao quadrado, que já estava, menos 4x ao quadrado, menos 14x, que já estava, mais 4x, mais 1, mais 20. Aqui, depois, na nossa próxima linha de cálculo, nós já temos a chamada equação do segundo grau, tá? Então, ficou x ao quadrado menos 10x mais 21. Renata, por que mesmo a equação do segundo grau? Porque o termo de maior grau é 2. Então, isso já caracteriza a equação do segundo grau. E como é que você resolve ela mesma? Você vai utilizar o teorema de Pitágoras, tá? Então, famosinho tio Pete, né, como a gente costuma chamar. Então, aqui eu vou separar os valores de A, B e C. No caso, o A é 1, o B é menos 10 e o C dá 20, tá?
E depois? Depois eu vou calcular o discriminante, o delta, que é representado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E isso vai ficar 100 menos 84 e tendo como resposta para nós o número 16, tá? E agora? Agora nós vamos em busca das raízes. X é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2a. Substituindo essas informações, eu vou ter x igual a 10 mais ou menos 4 dividido por 2 e eu tenho duas raízes. A primeira raiz é quando eu faço as minhas contas apenas com o sinal de mais. A segunda raiz, quando eu faço as minhas contas apenas com o sinal de menos. Para a primeira raiz, 10 mais 4, 14 por 2, 7. Para a segunda raiz, 10 menos 4, 6 por 2, 3. Acabou? Não. O que está faltando? Está faltando eu testar essas duas informações para garantir, tá, a respeito do logaritmando. Lembra, logaritmo tem condição de existência. Tem condição de existência tanto para a base quanto para o logaritmando. Por que eu vou testar só no logaritmando? Porque é só nele que aparece a variável da minha equação, tá? Então, eu vou ter que testar esses dois valores aqui, ó, em qualquer um dos membros da minha igualdade, tá? Então, vamos lá. Testando agora para o x igual a 7. Vou testar em quem? Na primeira, tá? Ó, ficou 5 vezes 7 ao quadrado. Perceba que aonde está o x está sendo substituído pelo 7. Tá bom? Então, ficou 5 vezes 7 ao quadrado menos 14 vezes 7 mais 1. Isso dá para nós 5 vezes 49 menos 98 mais 1. Ou seja, 245 menos 97, nós temos como resposta aí o 148. E o 148 é um número maior do que zero. Condição de existência do logaritmo satisfeita. Perfeito. Ou seja, esse 7 bem aqui já está no meu conjunto de solução. Eu vou testar só para o 7? Não, nós encontramos duas raízes, não foi? Então, eu tenho que testar para elas duas. Vamos testar agora para o 3. Mesma coisinha, tá? Eu vou substituir lá no lugar do x na minha equação logarítmica, tá? No caso, eu também estou testando no primeiro membro. Repito, você pode fazer isso em qualquer termo, tá? Ou no primeiro membro, ou no segundo membro, tanto faz, tá? Então, ficou 5 vezes 3 ao quadrado, menos 14 vezes 3, mais 1. Ou seja, 5 vezes 9, menos 42, mais 1. Isso traz para nós o 45 menos o 41. Então, de cara, você já percebe que eu também tenho um número maior do que zero. Foi o 4. Perfeitinho. Agora, já constatamos que tanto o 3 quanto o 7, os dois, né, 3 e 7, são solução da nossa equação logarítmica. Falta o que agora? Apenas escrever o conjunto de solução. 3 e 7. Pronto. Perfeito. Acabamos mais uma letrinha envolvendo equação logarítmica. Perceba que quando lá no comecinho dessa questão, nós olhamos e dissemos assim, eita, essa aqui é um pouquinho maior. Mas nada difícil. Por quê? Porque dentro da equação logarítmica tem uma coisa que você já é habituado a resolver, que são as equações de segundo grau, né? Então, nada muito complicado. E aqui, nós já mostramos para você, desde o primeiro exemplo, onde apareceu uma equação do primeiro grau, e agora, no segundo exemplo, onde nós temos uma equação do segundo grau, que o estudo das equações logarítmicas, ele sempre vai estar relacionado com uma outra que você já estudou, tá? Então, perceba, são conhecimentos que você já está agregando, trabalhando em conjunto para poder chegar no nosso conjunto de solução. Tá difícil? Claro que não. E aí eu adoro a maravilhosa Cacau quando ela pergunta assim, compliquei? E eu sempre respondo, nunca. Ela sempre deixa tudo muito claro, tudo perfeito, a gente entende tudo da aula dela. Assim como dos outros colegas, né? Com certeza, eu sei que vocês estão aí olhando para essas aulas e dizendo, meu Deus, como isso é fácil. Como eu nunca tinha parado para prestar atenção em como esses conteúdos são fáceis. Porque a gente chega aqui, eu fico babando assistindo a aula dos professores. Babando. Eles são maravilhosos. Quisera eu, na minha época, não que eu não tivesse professores maravilhosos, eu tinha. Mas na minha época, se eu tivesse essa oportunidade de assistir aula em casa, gente, ia ser maravilhoso. Então, aproveitem, é isso que eu quero dizer para vocês. Vocês têm as oportunidades aí para assistir quantas vezes você quiser, dá o pause, não perde conteúdo, tá? Então, aproveita, porque essa oportunidade é única para vocês, tá? Vamos continuar. Agora, nós vamos para a letra C. Na letra C, nós temos que calcular agora
o log de 4x menos 6 na base 5 sendo igual a 1. Perceba que aqui já mudou um pouquinho o formato, né? Mas está complicado? Você consegue perceber aqui que não dá para resolver? Gente, aqui você já começa aplicando a definição de logaritmo. Lembra qual é? Você vai pegar a base, você vai elevar ao que está lá no segundo membro, que é, no caso, o logaritmo, e vai igualar isso ao logaritmando. Olha como ficou. 4x menos 6, que é o nosso logaritmando, sendo igual a 5 elevado à unidade. Gente, mais fácil que isso, não consigo enxergar. Está muito simples agora, olha só como ficou. 4x ficou igual a 5, que já é o resultado lá da potência, e o 6 que estava no primeiro membro já foi lá para o segundo com o sinal trocado. Então, nós temos 4x igual a 11, portanto, x igual a 11 quartos. Renata, aqui eu vou ter que testar. O que você acha? Será que precisa testar? Você pode até fazer cálculo mental, né? Porque você vai pensar assim, ó, 4 vezes 11 quartos vai ficar 11 menos 6, 5, beleza. Mas aqui, a vantagem de quando a equação logarítmica ela se apresenta desta forma, igual a uma constante, como foi o caso aqui, é aquela de que você não vai precisar testar. Você já escreve direto o conjunto solução, porque você já está em busca do valor em que isso é garantido ser verdade, tá? Então, aqui já é diretão, você já coloca o conjunto solução. Perfeito, assim que você acha. Renata, eu estou começando a me confundir, porque lá nas duas primeiras letras, tu disse que tinha que ter o conjunto solução. Aqui não, por quê? Vamos repetir. Lá nas duas primeiras letras, eu tinha uma igualdade entre logaritmos, tá? Então, eu tinha variáveis dentro dos logaritmos. Na verdade, os logaritmandos nele tinham as variáveis. E aí, pela condição de existência, obviamente, depois que você encontrou o resultado, você tem que testar para garantir que aquela informação satisfaz a condição de existência. Qual é a condição de existência para a base? A maior que 0, A diferente de 1. A é a base, tá? Qual é a condição de existência para o logaritmando? Ele apenas tem que ser maior do que 0. Por isso, como apareceu só a variável lá na letra A e na letra B, que nós acabamos de responder, por esse motivo nós testamos. Nesse caso aqui, aonde foi o único local que apareceu variável? No primeiro membro. No segundo membro, eu não tenho um outro logaritmo, eu já tenho uma constante. Então, nesse caso aqui, por eu já começar aplicando a definição de logaritmo, eu não preciso já mais testar a condição de existência, tá? Eu já vou direto para o conjunto de solução. É isso, tá bom, gente? Vamos para mais uma letra. Ó, já olhou como está apresentado? Tá assim, log de 3 mais 5x na base meio igual a 0. Do jeitinho que está aí, você já percebeu que está parecido com a letra anterior. Ou seja, está sendo igualado a uma constante. E aqui eu chamo a sua atenção porque, às vezes, nós nos confundimos e acabamos dizendo que 3 mais 5x vai ser igual a meio. Não pode ser igual a meio, tá? Lembra que, pela definição, você vai pegar quem está no lugar da base e elevar, tá? Com quem está após a igualdade. Então, esse meio vai estar elevado a 0. E todo número elevado a 0 tem como resposta a unidade, tá? Então, aqui eu chamo a sua atenção, porque às vezes a gente erra o cálculo por um deslize, por uma falta de atenção. Ah, eu esqueci que tinha o expoente. Ah, como é 0, então eu achei que era o mesmo resultado. Não, lembra. Todo número elevado a 0 tem como resposta a unidade, beleza? Então, olha como ficou. 3 mais 5x igual a 1. Agora, nós vamos isolar o termo que tem a variável. Portanto, o 5x vai ficar no primeiro membro. Aquele 1 que está lá no segundo vai acompanhar ele, o 3, com o sinal negativo. 1 menos 3 dá menos 2. E aí, o 5 que estava multiplicando passou dividindo, tá? E agora, eu preciso testar? Lembra do logaritmando? Eu só testo quando eu tenho igualdade e no segundo membro também tem um logaritmo. Não é o nosso caso, gente. Nesse caso aqui, eu já posso direto escrever o meu conjunto solução, tá bom? Então, você já está entendendo como é o esquema de resolução, tá?
pela letra A e letra B, você percebeu que é necessário fazer o teste do conjunto da condição de existência, tá? Para você conseguir escrever o seu conjunto solução. Tá? Nesse caso aqui, das letras C e D, já não foi preciso, por quê? Porque no meu segundo membro eu tenho uma constante. Tá? Então, nesse caso, eu já escrevo direto o meu conjunto solução. Belezinha? Vamos para a letra E agora. Outro exemplo aonde nós não precisaremos testar o conjunto solução. Perceba que aqui eu tenho um logaritmo dentro de outro logaritmo. Isso vai me indicar que eu vou precisar aplicar a definição mais de uma vez. A primeira vez, perceba que eu já estou começando, ó, eu estou pegando o logaritmando, quem está dentro, tá? E fazendo ele igual a 3 elevado a 1. Eu apliquei a definição no primeiro logaritmo. Qual foi esse logaritmo? O mais externo. Tá? E aqui eu ainda tenho o outro logaritmo, que era o interior, o que estava aqui dentro do logaritmo. Tá? Então, eu mais uma vez vou precisar aplicar a definição de logaritmo. Certinho? Ó, aqui eu vou ter log de x na base 2 igual a 3. E vou aplicar de novo. Vai ficar agora x sendo igual a 2 elevado à terceira potência. Quem é 2 elevado à terceira? 2 vezes 2 vezes 2, nós temos como resposta o 8. E agora? Conjunto solução. Mais uma vez, ó, porque eu estou igualando a uma constante, eu não preciso testar. Tá? Então, sempre tenha muita atenção no momento que você estiver resolvendo, tá? Para que você perceba quando é necessário e quando não é. Ah, Renata, será que se isso eu não conseguir gravar, eu posso colocar na minha cabeça que eu sempre vou fazer o teste? Pode, mas tem casos que você vai fazer o teste e não vai ser necessário. Mas, se você quiser garantir, para não errar, que você sempre precisa fazer a condição de existência, o teste de condição de existência, tranquilo, sem problema nenhum, e você vai garantir que a sua resposta está correta. Só que, repito, tem casos que não é necessário, como esse aqui e os outros 3 anteriores que nós acabamos de ver, tá bom? Mas, sem problema nenhum, você pode tranquilamente testar a condição de existência, tá bom? Vamos passar agora para a letra F. Perceba que na letra F eu tenho um logaritmo dentro de outro logaritmo, dentro de outro logaritmo. O que é que eu vou fazer, então? Aplicar a condição de existência, no caso, condição de existência não, desculpa, a definição 3 vezes, tá bom? Então, vamos começar agora a aplicar essa definição. Como é que vai ficar? Aplicando para o logaritmo mais externo, tá? Eu vou igualar log na base 3 de log de x na base 4, tá? Tudo isso a meio elevado a zero. Quem é meio elevado a zero? A unidade. De novo, aplicando a definição. Vai ficar agora log de x na base 4 igual a 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 dá o próprio 3. Mais uma vez, nós iremos aplicar a definição. E agora? Agora eu vou ter x sendo igual a 4 elevado à terceira, ou seja, 4 vezes 4 vezes 4. Quem dá isso? Nosso 64. Tá? E ele já é o nosso conjunto solução. Portanto, conjunto solução igual a 64. Belezinha? Perceba que, muito embora apareça um logaritmo dentro do outro, quando aparece assim, é até mais simples de resolver, porque você vai só aplicando definição, definição, definição. A gente pouco usou as propriedades operatórias dos logaritmos. Renata, então toda vez eu não vou precisar usar? Não, vai ter exercícios, principalmente quando aparece aqui no segundo membro um outro logaritmo, vai ter exercício que você sim, vai ter que fazer uma mudança de base, sim, vai ter que aplicar uma propriedade operatória, tá? Então, depende de como o exercício é apresentado para você, tá bom? Olha esse aqui agora, segunda questão. Aumentando o número x em 16 unidades, seu logaritmo na base 3 aumenta em 2 unidades. Determine o x. Perceba que aqui agora eu tenho uma situação contextualizada, tá? Então, eu vou começar a montar o meu log. Eu estou chamando aqui log de x na base 3 de y, tá? E estou montando de acordo com o que foi dito no enunciado. Log de x mais 16 na base 3 é igual a y mais 2. Então, eu tenho 2 condições aqui. E agora? Agora, eu já aplico a definição aqui, nessa expressão que foi chamada de A. Eu já sei que x é igual a 3 elevado a y, e isso vai ser substituído na nossa expressão B. Olha como ficou. Log de x mais 16 na base 3 igual a y mais 2.
Vamos substituir, ficou log de 3 elevado a y mais 16 na base 3 igual a y mais 2. E agora? Agora eu tenho que 3 elevado a y mais 16 vai ser igual a 3 elevado a y mais 2. Vamos aplicar aqui ó, a propriedade da potência. 3 elevado a y mais 16 é 3 elevado a y vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Vamos chamar 3 elevado a y, vamos voltar, né? 3 elevado a y nós chamamos de x e ficou x mais 16 igual a 9x, ou seja, passando esse x lá para o segundo membro, ficou 8x igual a 16 e o nosso x vai ser 16 dividido por 2, portanto, 8. Pronto, conjunto solução. E assim a gente encerra mais uma videoaula de hoje. Beijo, tchau, tchau!